Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para nossa terceira edição. Vídeo desta segunda-feira. Peço a você o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo. É muito importante para que o nosso conteúdo chegue a outros vascaínos. Compartilha porque esse vídeo tem notícias importantes, exclusiva para você que é um fanático vascaíno e se inscreve no nosso canal. Vamos juntos porque uma notícia caiu como uma bomba. Uma publicação da Josimar Futebol. Indicando que a EICEP está se desfazendo de todos os times que a 777 comprou, de navio, de avião, de tudo, quer liquidar o quanto antes tudo para ter a recuperação financeira e poder pagar os credores e tentar minimizar o prejuízo que é gigante, deixado pela 777. Entrei em contato com pessoas de alto escalão do Vasco da Gama. Eu vou trazer notícia exclusiva para você, torcedor. Vá até o final do vídeo porque você não vai se arrepender. Antes, deixa eu lembrar para você a cronologia dos fatos. O dia 15 de maio foi um dia muito importante quando o Vasco obteve na Justiça Comum uma liminar que afastava a 777 do comando da Sociedade Anônima do Futebol. Vale lembrar que em agosto de 2022, no dia 7, uma Assembleia Geral extraordinária, os sócios do Vasco aprovaram por uma maioria esmagadora a confecção da SAF. O Vasco viraria a Sociedade Anônima do Futebol. Ponto. O clube, de um lado, a SAF teria uma empresa comandando o futebol do Vasco, sendo o Vasco sócio dessa operação em 30%. A aprovação era de venda de 70% desta empresa que seria constituída e ela foi em setembro. Bom, a gente já sabe o que aconteceu, a 777 comprou, aportou, depois passou a não aportar com os valores que tinha que fazê-lo. E desde que o Pedrinho entrou em janeiro desse ano, há um litígio, há uma briga para que os números fossem apresentados de forma correta. Tomou posse no final de janeiro, Pedrinho e os seus dirigentes, os diretores do Vasco, os vice-presidentes, e desde então 4 meses se passaram no litígio, na briga, até que em maio o Vasco conseguiu uma liminar e retirou a 777 da operação. À época, e eu fiz muitas críticas, já pedi desculpas e não tem nenhum problema em fazê-lo novamente, porque eu acho que é sempre importante e saudável quando você reconhece um erro. Fiz críticas pesadas ao Pedrinho, porque até então o que era mostrado parecia algo impensado. Pô, o Vasco está tirando um sócio que está adimplente, e o Pedrinho dizia, olha, se eu não tirasse agora, o Vasco iria falir. Trouxe alguns especialistas aqui ao nosso canal. A Liga Forte União veio a público falar da decisão que era muito perigosa para o momento e tal. Alguns outros donos de SAF se manifestaram, como o John Textor e o Pedrinho. Olha, eu tenho elementos que, se eu não faço isso agora, ferrou. Bom, o tempo passou e nós estamos em outubro, ou seja, 5 meses depois. Todos os fatos que vêm acontecendo depois do dia 15 de maio, quando o Vasco obteve essa liminar, só mostram e evidenciam o quanto o Pedrinho e os seus pares estavam corretos em antecipar um fato que iria ocorrer agora, como a gente está vendo. A EICEP, que é a seguradora que controla os ativos deixados pela falida 777 Partners, está tentando, de qualquer forma, vender esses ativos para poder reaver algum dinheiro e pagar os seus credores. Pois bem, hoje conversei com uma pessoa do alto escalão do Vasco da Gama, para entender de que forma isso impacta no dia a dia do clube. Porque já há algum tempo, Vasco, autorizado pela EICEP, está no mercado buscando um parceiro, alguém que possa assumir ou o contrato que foi assinado com a 777, com as mesmas cláusulas, ou a formalização de um novo contrato. E a pergunta que eu fiz foi, o que isso vai impactar para 2025? Porque 2025 é logo ali, daqui a 2 meses acaba esse ano. E a próxima temporada tem projeções muito pesadas. Um Vasco numa competição sul-americana, com certeza estaremos, sul-americana ou a Libertadores. No cenário internacional nós vamos voltar, precisa reforçar o elenco, a folha salarial é altíssima e o próprio Pedrinho falou isso aqui já na entrevista lá na CBF, num dos sorteios de Copa do Brasil, que é um absurdo e é verdade. Tem jogador que ganha muito e entrega muito pouco, alguns às vezes nem no banco ficam, né? Podemos enumerar o Rossi, né? O Galdames que fica e nem sempre entra, fora outros contratos. Pois bem, o Vasco precisa virar a página para o ano que vem e já fazer a sua projeção.
O orçamento encontrado pela atual gestão estava comprometido, acabado, não tinha como fazer grandes investimentos. E o que foi feito? Tentar encontrar solução para algo imediato. E, mais uma vez, esta reportagem publicada hoje pela Josimar Futebol veio ratificar que aquela decisão, tomada difícil, como disse o Pedrinho, inclusive, numa entrevista coletiva, estava mais do que correta. E, mais uma vez, eu peço desculpas ao Pedrinho pelas ofensas que fiz aqui, além das críticas. Já o fiz pessoalmente para ele, mas faço questão de publicamente, porque eu acho que quando a gente faz algo público, não devemos só no particular fazer o pedido de desculpas. E sim publicamente, já que você viu os vídeos, né? E hoje na thumb você viu confiança nele. E não pode ser diferente, torcedor. O movimento, a página que foi virada para que o Vasco não sofresse mais do que já está sofrendo e chegasse a um ponto de ficar asfixiado, não conseguir respirar, ter que mandar todo mundo embora, perder valores importantes, ativos importantes, vender de qualquer jeito, a gente viu que o cenário foi exatamente desenhado como há 5 meses, lá atrás, a diretoria do Vasco entendeu. E essa minha pergunta sobre 2025, ela é animadora. Porque quando eu perguntei, impacta financeiramente para o ano que vem, a pessoa me disse, não. Ótimo. Porque isso mostra que há um plano. Ou um interessado, óbvio que a pessoa não entrou em muitos detalhes comigo, faz parte do negócio, mas certeza que há interessados, porque o Vasco é um baita de um ativo. Eu só não consegui ainda descobrir o modelo, porque já conversei com algumas pessoas que me disseram o seguinte, olha, o Vasco é totalmente administrável com as próprias pernas, porque ano que vem as receitas são integrais do Vasco da Gama. Não há adiantamentos, o Vasco vai saber quanto ele vai receber, tem contratos novos pintando. E aí eu perguntei para essa pessoa, mas há necessidade de ter um sócio, mesmo que minoritário? Essa pessoa ainda não me respondeu. Se responder amanhã no café, eu trago para você essa informação. Mas tudo que está acontecendo estava previsto pelos movimentos feitos lá atrás pela diretoria do Pedrinho. Ou seja, ninguém foi pego de calça na mão. Pô, mas a 777 faliu, o Vasco agora está protegido por essa ação, a ECAP vai vender de qualquer forma a parte dela na sociedade? Isso para o Vasco pode trazer benefícios. Porque hoje o Vasco comanda essa operação de venda e vai buscar o melhor parceiro para ele, porque o parceiro vai ser dele. A ECAP, a 777 vão todas para a casa do Charvalho. Desculpa o meu francês. Mas quem vai ficar com o sócio é o Vasco, que agora vai saber escolher melhor. É óbvio que quando da escolha, a KPMG participou inclusive disso, validou esse processo. Era um cenário diferente de 2 anos. Ninguém pode apontar, eu acho, da minha parte, leviano, apontar o dedo hoje para dizer, eu falei há 2 anos. Há 2 anos a empresa não dava esse prejuízo, não estava falida. Mas eu falei que era picareta, que o cara era isso. Ué, a KPMG tem que ser cobrada então. O tempo passou, as atitudes foram acontecendo, faltou a gestão anterior identificar os sinais. Seja no atraso do pagamento, seja no empréstimo feito internamente, nos sinais que haviam sido dados e que foram identificados pela atual gestão, que tomou uma providência e, principalmente, uma atitude. Atitude essa que protege o Vasco e que nos dá a tranquilidade de imaginar um cenário para o ano que vem muito mais favorável. Porque, repito, a resposta curta e grossa, não foi grossa, obviamente, mas enfim, a resposta curta ao meu questionamento traz uma certeza de que vem coisa boa por aí. Quando o planejamento financeiro para o ano que vem não fica comprometido, há uma garantia de que tudo estará em dia até o final do ano e está sendo cumprido por N motivos. Antecipação de receita, receitas novas, sequência nas competições que vai premiando o Vasco, principalmente a Copa do Brasil, a gente olha para o próximo ano e fala assim, caramba, se desde maio, no controle da SAF, a gestão do Pedrinho conseguiu elevar o nível financeiro do Vasco, elevar a possibilidade de ganhos e potencializar quem pode chegar, imagina no início de um ano, com novas receitas.
Por isso, tá na thumb. E eu repito, eu confio no trabalho do Pedrinho. Fiz muitas críticas e fico muito à vontade para pedir desculpas, como já o fiz, mas para elogiar também. Porque a confiança é a base do sucesso. Pessoa que conhece de futebol e que vai reforçar o time no ano que vem, dentro e fora de campo. Tenho certeza, o Vasco vem mais forte no ano que vem, sabedor do que ele pode orçar para o ano que vem. Não pegando um barco, naufragando, em que você tem que tirar os passageiros e a tripulação chamada Vasco da Gama, deixar o barco seguir, vai embora, vai afundar em outro lugar, aqui a gente toca o barco. E aos poucos tentar encontrar as soluções. É um mar revolto? É. Vai vender ainda esse ano? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque o Vasco é uma marca fantástica. Vide os milhões de consumidores que são ávidos, fiéis consumidores, como os torcedores. Torcedor, chegou comigo até o final? Vamos usar a hashtag Confio no Presidente? Tá lançada a hashtag para você botar aqui no nosso vídeo. Um grande abraço e até amanhã no café com outras novidades. Tchau, tchau.